Olá, pessoal. Prazer falar com todos vocês. Meu nome é Roberto Carvalho. Eu agradeço desde já dou as boas-vindas a todos aqueles que estão me prestigiando com a sua audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que esse conteúdo atenda a sua expectativa e que faça sentido para o cenário, para aquilo que você hoje está vivendo. Esse é um material que ele é voltado, ele é dedicado para você que é gestor, para você que é líder, executivo, empreendedor, que está à frente de um negócio, de uma empresa de pequeno, de médio porte, principalmente. Como eu falei, meu nome é Roberto Carvalho, eu sou pai de 2 garotos, tenho uma formação em administração de empresas, presto serviço de mentoria executiva, sou membro do Conselho Regional de Administração, no Grupo de Excelência em Coaching, onde eu faço parte de um grupo de estudos, tenho uma especialização em dinâmicas grupais, participo com aulas, congressos e em capacitações. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essa minha visão, essa perspectiva que eu tenho e os sinceros votos de poder colaborar com você de alguma maneira. Bom, se você é um empreendedor, né? Se você é tudo aquilo que eu falei, se você é um gestor, se você está à frente do empreendimento, você já é um super-herói. E como um super-herói, eu te convido para essa jornada, para a gente tratar desse tema, e convido você, então, para me acompanhar nessa linha de raciocínio que eu quero te apresentar. Então, primeira a questão, aqui nós temos a trilha pelo qual nós vamos passar, e o primeiro momento é falar do nosso cenário. Qual é o cenário que a gente está vivendo? Entre todas as questões que a gente vive, eu escolhi um que talvez seja um pouco mais abrangente, mas justamente por conta disso pode dar conta de uma série de demandas que nós temos. O BANI é algo que veio na sequência do VUCA, que você já deve ter ouvido falar. É um acrônimo, tanto quanto, que faz referência a 4 elementos. Ele fala do brittle, né? Ou seja, do mundo do ambiente frágil, fala do ambiente ansioso, anxious, fala da não linearidade dos fatos, das relações que nós temos, de tudo aquilo, da relação de causa e efeito, que até então, ou por um bom tempo, havia uma casualidade determinística, por assim dizer, e também de cenários de ambientes incompreensíveis. É nesse contexto onde que a gente está inserido, é nesse contexto que a gente faz hoje a gestão das empresas, a gestão das pessoas, e aonde nós estamos efetivamente até o talo inseridos nesse contexto. Então, ou seja, toda essa suposta confusão que você eventualmente se sinta por vários momentos, uma eventual insegurança que você tenha, uma falta de referência e dados passados, isso tudo é bastante natural. A vulnerabilidade é algo que nos faz presente a cada vez mais, cada dia mais, e todos esses elementos combinados sugerem com que a gente tenha uma disruptura, que a gente tenha uma lance e crie novas formas de ver, de enxergar e de responder a todos os estímulos pelos quais estamos constantemente bombardeados. Nós, nossas empresas, nossos concorrentes, nossos funcionários, os nossos clientes, né? Então, isso aqui não estabelece nenhum tipo de privilégio para quem quer que seja. Então, ou seja, podemos até dizer, de uma forma bastante carinhosa, que vivemos uma bagunça organizada, né? E é nesse caos que a gente precisa, então, buscar elementos para sobreviver. Ok. Quais são as dores que, normalmente, esse público, essas empresas que se dão conta que estão nesse cenário, quais são as dores que elas normalmente sentem? Evidentemente que não são as únicas, mas, mais uma vez, eu pensei em algumas que me parecem, tanto pelas interferências que eu tenho feito, pelas conversas que eu tenho tido a oportunidade de ter, que me parecem ser bastante evidenciadas. Então, uma das dores é a questão da gestão de pessoas. Todas as metodologias antigas, por assim dizer, elas são postas em xeque constantemente, também por conta desse cenário que eu coloquei agora mesmo. Habilidades de comunicação, habilidades de liderança, as competências de liderança, a competitividade interna e externa,
são dores que nos acompanham. Termos uma cultura organizacional que permeie toda a nossa estrutura, de maneira que a gente consiga criar engajamento interno, engajamento externo, que a gente possa ter ambientes conectados com a cultura organizada, evidentemente, mas que promovam e permitam processos inovadores, porque inovar é necessário, é preciso cada vez mais e mais e mais. Como é que a gente dá as mãos e lida e trata e interage com a tecnologia? Então, se a tecnologia nos parece um vilão, ou até que ponto, em que medida a gente está fazendo uso da tecnologia, seja na produção daquilo que a gente faz, seja como instrumentos e mecanismos de controle, seja como formas de nos aproximarmos aos nossos clientes, de estudar mercado e de criar produtos e soluções que sejam mais aderentes e que alcancem novos mercados. Então, somos ainda refratários à tecnologia ou somos parceiros, aliados a ela e ela a nós? Tá certo? Trago também aqui um pouco das crenças que permeiam esse universo, esse contingente, né? Então, trago alguns aqui também, que primeiro é que se acredita muito que a liderança se dá por decurso de prazo. Ou seja, era uma verdade nos anos 70, nos anos 80, ainda com os resquícios de uma mentalidade ainda derivada da Revolução Industrial, onde a liderança se dava por decurso de prazo e pela capacidade que você tinha de fazer muito bem a mesma coisa, né? Trocar de colaborador é mais barato do que investir nele, é mais barato do que entendê-lo, é mais barato do que engajá-lo. Eu vou trocando. Isso também, em certa medida, fazia algum sentido lá atrás, porque a reposição de mão de obra ela se dava pela habilidade braçal, muito mais do que as demandas que nós temos hoje. Sabemos hoje que as atividades, cada vez mais as atividades braçais serão automatizadas. Então, o que a gente começa a perceber, e o começa não é tão recente, mas o que a gente vai percebendo é que as habilidades socioemocionais elas são cada vez mais demandadas e cada vez mais escassas, lamentavelmente. E são habilidades que não são substituíveis por nenhuma inteligência artificial, inclusive. Por que eu devo desenvolver pessoa? Desenvolver pessoa é papel da empresa? Não é meu papel. Para que eu vou desenvolver pessoas? Para que eu vou investir em pessoas se amanhã ele vai e troca pelo meu concorrente? Eu faço um desafio aqui para você pensar o seguinte, que possivelmente dentro da sua empresa você tem algum colaborador que foi treinado por alguma empresa e você o contratou possivelmente por conta das competências que você identificou nele. E pense se você tivesse na sua organização só tivesse pessoas sem nenhum tipo de skill trabalhado, sem nenhuma diferenciação, sem nenhuma capacitação, talvez fosse muito pior do que ter gente, o custo seria muito maior do que você ter investimento em pessoas. O resultado financeiro não é a única coisa que importa, já não é mais. É evidente, não seria maluco de dizer que o resultado financeiro não é algo importante. Evidentemente que é, mas ele é resultante, né? E sendo redundante aqui na palavra, né? O uso da palavra, mas o resultado ele vem como consequência de um conjunto de ações, de atividades que devem estar muito bem concatenadas nos tempos de hoje. Existem vários outros elementos que fazem com que a sua empresa, o seu negócio, tenha um resultado positivo. E nós vamos ver um pouquinho aqui nesse material. Quais são os sintomas, então, que as empresas que se apoiam nesses credos, que se utilizam desses paradoxos aqui, costumam sentir, né? Quais são os sintomas que podem aparecer? Uma baixa competitividade, habilidade de competitividade de mercado, eventualmente uma baixa produtividade. Quando eu falo produtividade, não é apenas e tão somente na linha de produção, propriamente dito, mas sim na produtividade de ideias, na produtividade de ter elementos sinérgicos dentro da empresa, ou seja, quando você consegue ter, por exemplo, habilidades de inovação.
Um outro sintoma bastante possível é que você tenha disputas internas, um desprendimento de energia muito baseado nos conflitos, nos confrontos, muito mais do que nos conflitos. Entendendo que conflito é um componente importante, necessário e desejável, desde que ele seja um conflito respeitoso. É do conflito que as ideias e que as inovações surgem e aparecem. E a gente confunde muito, tá? Pela tendência ou pela necessidade, pelo desejo de promover ambientes que sejam mais homogêneos ou mais, entre aspas, tranquilos, para que se evite o conflito. Possivelmente a gente falta a nós aqui uma habilidade de lidar com a disparidade, com a discrepância de ideias. Então, no sentido inverso, a minha ideia e a minha sugestão é que a gente, pelo contrário, promova o conflito de ideias como prática, em todos os cantos e todas as frentes da sua empresa. Um outro sintoma possível é o distanciamento do fit cultural, e que tem uma conexão bastante forte com contratação, e que pode trazer também, como um sintoma, um turnover alto, ou seja, o índice de pessoas que entram e que saem da organização. Esse custo ele é muito maior do que apenas e tão somente a indenização que você eventualmente tenha que pagar para o funcionário por força da lei, né? Um desalinhamento interno entre missão, visão e valor, isso dá uma disparidade de ações, isso cria fossos dentro da sua organização e, consequentemente, demanda um desprendimento de energia muito maior para você agregar esforços, para você concentrar esforços e para você ter um direcionamento homogêneo dentro da sua organização. Isso ajuda você a evitar os silos dentro da empresa. Isso ajuda você a ter entendimentos díspares dentro da organização. Isso ajuda você a gerenciar todo um time, independentemente do tamanho que você tenha. Saber a missão, saber a visão, saber fundamentalmente os valores da organização é fundamental. E também com um eventual sintoma que você possa ter, já comentei, a questão da baixa inovação, né? E também já falei, inovar é preciso, né? E você não inova se você tem uma empresa que busca pela perfeição dos processos, apenas e tão somente. Ambientes inovadores requerem um certo caos, requer saber lidar com o erro, onde o erro deixa de ser um elemento punitivo e passa a ser um elemento desejado, né? Então, que também, evidentemente, casa com a abordagem da questão dos conflitos. Bem? Muito bem. Tem uma visão que eu gosto bastante, não é minha, é de um pessoal que eu admiro muito e que eu estou fazendo uso, que é a visão sistêmica das organizações, que foi criado pelo Ecossocial. Eles dividem em 4 camadas a visão sistêmica. Primeiro, a primeira camada, e não isso não está em ordem de importância, né? Mas a primeira camada é o que eles chamam de recursos, é aquilo que é tangível. Se você tem equipamento para você fazer o que você faz, se você tem um conhecimento específico para fazer o que você se propõe a fazer, se você tem um escritório, se você precisa dele, uma clínica, se você trabalha com atendimento na área da saúde, especialmente, tal. Depois, a segunda camada faz referência a processos, que é um pouco mais abstrato, né? Ou seja, como é que a gente faz o que a gente faz? Quais são os mecanismos de controle que nós temos? Qual é o fluxo o aspecto de governança da empresa? Como é que a gente compra as coisas? Como é que a gente gera despesa? Como é que a gente aprova? Ou seja, quais são os processos que dão amparo à nossa operação? Uma camada seguinte faz referência às relações, aqui já numa visão mais imprevisível, mais qualitativa, faz referência ao clima, sentimentos, motivação. De novo, a história da liderança, relações internas e externas. Então, isso possivelmente para você possa te dar a conotação de ser algo não relevante, não importante, mas observe que aqui a gente começa a falar do elemento humano no centro do processo. E esse elemento humano é quem trabalha com você, é quem compra de você, é quem concorre com você, é quem atribui valor à
aquilo que você faz, é com quem se alinha com você, né? Então, é algo que, ainda que a gente não coloque em cima da mesa, ele está presente de uma maneira bastante intensa. Por último, a camada da identidade, onde a gente fala de biografia. Aqui a gente fala de valores, a gente fala de cultura, a gente fala da missão, da visão e da apropriação da marca, dos valores da marca. E são nessas duas camadas onde esse trabalho se propõe a atuar. Ok? Muito bem. Quais são os caminhos possíveis para a gente trilhar dentro desse modelo de visão que eu estou trazendo? É o ser humano, né? Já diria o Simon Sinek, que eu sugiro, inclusive, que quem não conhecer, que o conheça através de suas obras. Ele tem um livro bastante interessante, que é o Comece pelo Porquê, e tem um vídeo pequeno dele, que ele fala a respeito, chama The Golden Circle, que ele fala justamente a razão, o motivo pelo qual você tem um propósito estabelecido lá. É bastante interessante. E ele afirma que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Portanto, se você não entender de pessoas, dificilmente você vai conseguir, principalmente nos dias de hoje, fazer uma boa gestão do seu negócio. No que se baseia essa mentoria que está sendo oferecida aqui para vocês, que está sendo exposta aqui para vocês? A ideia é apresentar um conjunto de técnicas, ferramentas que seja aderente ao teu negócio, ao contexto da sua empresa, de maneira que esse conjunto capacite seus integrantes a que eles próprios se fortaleçam e busquem caminhos, formas inovadoras e efetivas de alcançar os seus resultados. Ou seja, uma mentoria que busca causar um impacto e causar efetiva mudança dentro da sua organização, respeitando o contexto da empresa. Quando eu falo contexto da empresa, eu estou pensando aqui no seu conjunto de valores, na sua visão, na sua missão, aquilo que faz sentido para a organização. Como é que isso é trabalhado? Como é que isso, então, é dividido? A primeira fase faz referência, evidentemente, não poderia ser, a um diagnóstico, né? Então, aqui a gente tem um modelo de referência de atuação. Então, o primeiro momento é o diagnóstico. E esse diagnóstico, feito por alguém de fora, em conjunto com o cliente, ele permite uma perspectiva que talvez lhe seja óbvio depois apresentada, mas não tenha sido observada até então. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com um grande amigo, que diz que o peixe não vê a água. E isso, para mim, faz muito sentido. Então, o diagnóstico, ele traz uma mistura de elementos, de ferramentas, de instrumentos, que permite consolidar uma visão do momento atual. É importante a gente estabelecer, perceber, junto com o cliente, qual é a visão futura dele. Para onde ele pretende ir, para onde eles imaginam ir. E quando a gente cruza o diagnóstico com a visão futura, a gente tem estratégias, a gente consegue elaborar estratégias que fazem sentido para esse diagnóstico, para essa visão futura, e é de comum acordo. Não é um trabalho, pessoal, onde você vai aprender alguma coisa como uma escola, como você tem numa escola, e acabou, né? A gente pensa no fortalecimento do indivíduo, claro, com conhecimento, mas também no acompanhamento das suas implementações, das suas práticas e daquilo que surge no decorrer desse processo. Então, isso é o que eu chamo da fase 1. A fase 2, então, ela, evidentemente, é em decorrência da fase 1, ela, obviamente, é em sequência da fase 1, que começa o processo de implementação, efetivamente, daquilo que foi definido nas estratégias. Nesse momento é onde muitas das coisas que não foram percebidas, que não foram identificadas, começam a surgir. É quando as mudanças geram outras mudanças. E essa implementação, esse processo de implementação, talvez seja um dos momentos mais ricos dessa atividade. Ao longo do caminho da implementação, então, você vai percebendo as ações e reações do que isso vai promovendo e vai te dando mecanismos, possibilidades de você medir aquilo que você está fazendo. E nessa medição, nessa implementação, você vai fazendo seus ajustes, se assim forem necessários, até que você chegue naquilo que foi definido lá na estratégia, aquilo que foi definido na sua visão futura. Okay? A terceira fase, que é a fase conclusiva, quando a gente põe a nave em Marte,
O que a gente faz aqui? A gente apresenta os resultados obtidos ao comitê gestor, se assim você tiver estruturado. O grupo identifica quais são as eventuais novas demandas, faz a apuração, quais foram os aprendizados, o que foi de importante, o que foi de não tão importante, ou até de ruim no processo, de maneira que você tenha um fortalecimento da sua equipe enquanto uma unidade dinâmica, que se interrelaciona constantemente, e a ideia é que ela saia dali bem mais fortalecida, e que você tenha a sua empresa e você tenha novos modelos mentais que te ajudem na condução do teu negócio. Isso é o que eu queria apresentar para vocês. Eu, de novo, agradeço bastante aí a atenção. Tem mais detalhes aqui no meu site, no robertocarvalho.net, está aqui no telefone, e meu e-mail, que é o roberto@robertocarvalho.net. Então, muito obrigado a todos, que vocês tenham um bom e um excelente dia, e eu estou à disposição de todos. Muito obrigado.